está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Isabela do Carmo, ela que é psicóloga e DM1. Seja muito bem-vinda no seu primeiro episódio. Diabetes não é falta de Deus, é falta de insulina. E novamente de novo, ela que não pode faltar nunca. Acordou cedo, tá toda sorridente. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Você sabia que qualquer pessoa pode ter diabetes ou depressão? Eu não. Então veremos isso no episódio de hoje. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. O papo de hoje é mais sério do que os outros, que a gente vai abordar dois temas extremamente importantes na vida de todo mundo que quer ter uma vida saudável, né? Vamos falar sobre depressão e diabetes. Ou diabetes e depressão, fica a seu critério. Pra gente começar esse papo com a Isabela e com a doutora Fernanda, eu queria trazer aqui 3 informações muito importantes. A primeira delas, quem tem diabetes tem 3 vezes mais chances de ter depressão em relação a quem não tem nenhuma outra doença crônica. Então, assim, essa é a primeira informação, é o primeiro asterisco, a primeira estrelinha que tem que ficar na sua mente, no seu ouvido aí no decorrer do episódio inteiro. As outras 2 estrelinhas, elas são bem correlacionadas. Quem tem diabetes tipo 1 tem 60% de chance a mais de ter depressão em relação a quem não tem. E quem tem diabetes tipo 2, esse risco aumenta para 80%. Então, só nessas 3 informações a gente já consegue ver o quão sério, o quão importante é o papo de hoje, né? Então vamos começar o nosso bate-papo com a Isabela e com a doutora Fernanda. Vamos tentar relacionar, vamos tentar explicar o que é depressão e o que é diabetes, de uma forma simples, sem artigos científicos mirabolantes, sem jargões técnicos, uma descrição que todo mundo consegue entender. Vamos primeiro, o que é diabetes? Eu sei que a gente já falou em outros episódios, recomendo que você escutem os outros episódios, mas vamos lá, musa da podosfera. O que é diabetes? O termo diabetes, ele vem de quando a pessoa faz muito xixi e bebe muita água. Então é isso que significa, assim, né, a origem do termo diabetes. Agora, o que a gente pode entender como diabetes, de uma maneira geral, é quando o açúcar do sangue fica alto, e isso acontece por vários motivos, dependendo do tipo de diabetes. A gente tem 2 tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas, que é um órgão que a gente tem, não consegue mais produzir insulina, porque alguns glóbulos brancos atacaram o pâncreas e destruíram essas células que produzem insulina. Então a pessoa precisa aplicar insulina para conseguir manter essa glicose normal, né? Para conseguir abaixar a glicose, para conseguir usar a energia do açúcar do sangue para o corpo funcionar. E o outro tipo, que é até bem mais comum, que é o diabetes tipo 2, que acontece devido a vários fatores. O diabetes tipo 2, ele acontece por uma resistência à insulina, principalmente, que normalmente é secundário ao excesso de peso. Então, a pessoa ganha peso e, por isso, desenvolve essa resistência à insulina. E aí, chega um momento que o pâncreas não consegue produzir mais a quantidade suficiente de insulina para conseguir colocar a glicose do sangue para dentro das células e utilizar como energia. Então, a pessoa começa a precisar de uma ajuda de medicamentos para voltar ao funcionamento normal. Se para os medicamentos, volta a ficar alterado. Agora, se uma pessoa com diabetes tipo 2, no início do tratamento, consegue perder bastante peso, ela pode voltar a conseguir produzir a quantidade suficiente de insulina. Então, tem essa diferença, né, desses tipos de diabetes. Um realmente precisa da insulina para a vida toda e o outro pode precisar apenas perder peso ou pode precisar de medicamentos orais ou também pode vir a precisar de insulina. Vai depender do caso. E a gente tem outros vários tipos de diabetes que são bem menos frequentes e que acho que não vem ao caso explicar aqui. Ok, a gente já entendeu agora o que é diabetes, de uma forma bem superficial, bem geral, né?
Vamos agora para outra parte. Depressão. A gente vê na televisão, a gente sempre escuta aquela vizinha, todo mundo tentando te explicar o que é depressão. E vira aquela salada de fruta na nossa cabeça, né? O que é depressão? A depressão, ela comete muitos indivíduos hoje, né, em todo mundo. E de uma maneira bem simples, o que acontece quando uma pessoa tem depressão? Ela perde um pouco o significado da vida, né? Então, ela não tem prazer em fazer coisas que ela tá acostumada a fazer todos os dias. Então, ela vai pro trabalho sem motivação, ela chega em casa, ela não tem vontade, às vezes, nem de fazer alguns cuidados com a sua higiene, por exemplo, tomar banho, escovar os dentes. E muitas das vezes as pessoas pensam que a depressão acontece só com aquelas pessoas que estão em casa, deitadas, dormindo o dia inteiro. E isso não é verdade. Aquela cena clássica de filme, né? Aquele homem de barba gigante, de cabelo todo bagunçado, com a roupa furada. Isso. E isso não é verdade. A depressão, ela comete desde a pessoa que tem episódios ali de melancolia por muitos dias, até pessoas que têm uma agitação diária muito excessiva. Uma euforia, né? Isso. Quase aquele isso ditado, mesmo. quem ri de tudo é desespero. Isso, A gente isso tava mesmo. falando em off aqui, né? É verdade. Então, os sintomas dela não são somente sintomas de pessoas melancólicas. Então, é importante que os familiares, né, as pessoas que estão em torno ali da pessoa depressiva, que eles tenham esse olhar mais crítico para isso. Às vezes ela tá passando por uma crise depressiva e por não expressar isso da maneira que as pessoas esperam, ela talvez não consiga se tratar ou... Na depressão tem alguma parte orgânica? No diabetes, acaba sendo uma deficiência no pâncreas, né? Física não, né? Mas química sim, né? Eu lembro que, assim, em algumas imagens, algumas partes do cérebro sofriam alteração de uma pessoa que tem depressão para uma pessoa que não tem. Quimicamente, né? Mas quimicamente. Não é uma parte do cérebro que para de funcionar ou funciona em excesso, Não. semelhante ao pâncreas, né? Fazendo um paralelo ao pâncreas, não é isso. Sim. Se a gente for uma pensar... parte do corpo tá produzindo uma substância a menos que tá desencadeando outras ações. assim, acho que a maioria das doenças ou a maioria das alterações do normal, da normalidade do nosso corpo, acontecem por falta de alguma substância que vai ser produzida ou excesso de outra, mas a depressão não é tão fácil da gente explicar como acontece do que a diabetes, né? Assim, por mais que a diabetes tenha vários fatores, tanto na causa, quanto no funcionamento, quanto no tratamento, a depressão acho que é muito mais complexa ou muito mais... multifatorial. Muito mais É multifatorial. multifatorial ao quadrado, né? Isso. Porque a depressão a gente tem a relação do meio que a pessoa tá, né? Do ambiente que ela tá. Tem a relação de como ela foi criada. Tem a relação dos alimentos que ela come, tem relação do tempo, se tá chuvoso a pessoa fica mais depressiva, se tá com mais sol, né, a pessoa já fica mais animada, de medicamento que ela possa vir a tomar. Então, assim, tem algumas medicações que mexem com essa parte de produção de hormônios de bem-estar, então diminui a produção dos hormônios de bem-estar, outras que aumentam a produção de hormônios de bem-estar, e isso eu não tô falando medicamento para depressão, tô falando medicamentos em geral. Por exemplo, já indo para essa parte da relação do diabetes com a depressão, uma pessoa que tem muitas variações de glicemia, né, que tá com a variabilidade glicêmica muito alta, ou seja, uma hora tá com 50, outra hora tá com 450, né? Então, assim, uma variabilidade muito grande, ela vai ficar quimicamente alterada também, né? Porque a gente tem, assim, a parte de líquidos do sangue, então modificando a quantidade de líquido de dentro do sangue, nas células, tudo isso já modifica um pouco a produção de substâncias. E ela vai ficar normalmente nervosa, porque não tá conseguindo controlar, vai ficar frustrada. Então, tudo isso pode acabar levando a um quadro depressivo. Uma coisa que é muito importante é como essa pessoa se vê no mundo também, né? Em percepção que ela tem dela mesma no mundo. Muitas das vezes, um quadro depressivo se desenvolve por vários fatores, mas quando uma pessoa diagnosticada com diabetes, como ela se sente em relação a isso, também pode influenciar num quadro depressivo. Como você se sente em relação ao diabetes? Quando eu fui diagnosticada, foi um susto. Eu não esperava que eu fosse diagnosticada com diabetes tipo 1. E você foi diagnosticado com quantos anos? Com
24. Então, já tem aquela questão de você já era uma adulta, né? Isso. Não era uma criança, um adolescente. Já tinha passado aquela fase de rebeldia de adolescente. E aí o que aconteceu? Quando eu descobri que eu tenho que tomar insulina, né? E que o tratamento, assim, não é fácil, que exige muito da gente, né? Que exigiu muito de mim, eu fiquei um pouco desolada. Porque, como você mesmo falou, eu já era adulta quando eu fui diagnosticada. Então, é muito mais difícil fazer uma adaptação de vida. Porque eu acredito que quando se é criança, você já vai crescer com aquela rotina. Quando você é adulto, você não tem... Você já tem uma outra rotina, você tem uma perspectiva de vida diferente. Então, você tem que mudar tudo completamente. Então, você começa a pensar, nossa, eu vou ter que mudar toda a minha vida, desde o que eu como ao que eu bebo, e eu vou ter que levar isso pra vida toda. E aí você começa a pensar como que vai ser dali pra frente. Então você começa a pensar assim, será que eu vou viver muito tempo? Será que eu vou conseguir alcançar todos os objetivos que eu tinha planejado pra mim até o dia que eu recebi o diagnóstico? Então você começa a pensar nessas situações e isso acaba que te deixa um pouco mais melancólica, até você entender que a diabetes, ela tem um tratamento e que se você seguir, se você se cuidar, você vai poder ter uma vida normal, como todo mundo. E pelo que você tá falando, gera até o tema de uma outra pauta, né? A ansiedade versus diabetes, né? A ansiedade na diabetes. É verdade. Porque na hora que você começa a tentar antecipar o futuro, que não tem como, né? Não tem como você adivinhar, não tem como você palpar, você acaba ficando ansiosa. E isso afeta a glicemia de várias formas, mas isso são cenas para um próximo episódio. Realmente a gente tem que entender que com diabetes você pode ter uma vida normal, só que você vai ter que aplicar insulina ali antes de comer, né? E vai ter que aplicar uma dose de insulina no início da manhã, às vezes no final da noite, né? Então, assim, fora isso, se você tiver a consciência que todos deveriam ter, né, de ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação mais natural, não exagerar quando você for comer, não ficar tanto tempo sem comer, fazer uma atividade física regular, ter um trabalho que você goste de fazer, né? Então, assim, buscar alguns objetivos de vida, colocar metas no dia a dia. Então, assim, isso tem que ser para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter essa consciência de que tem que fazer isso para conseguir ter uma vida legal, para não ter problemas de saúde, para se sentir bem. Então, a única diferença para quem tem diabetes, para quem não tem, né, do diabetes do tipo 1, ou mesmo os outros tipos de diabetes, é que vai ter que usar medicação. Então, quando consegue entender isso, realmente essa melancolia já fica um pouco mais longe, né? Não que acabe, mas talvez fique mais semelhante a de todo mundo mesmo. É muito importante falar para essas pessoas que têm o diabetes tipo 1 e que são também diagnosticadas com transtorno depressivo, que elas precisam buscar tratamento para as duas coisas, tanto para o diabetes quanto para a depressão. Sim. Né? Então, tratando o diabetes e tratando a depressão, você vai ter uma qualidade de vida muito maior, né? Até para quem não tem diabetes e tem depressão, ela tem que também buscar esse tratamento, né? É verdade, cuidado emocional, né? É sempre bom estar procurando um psiquiatra, fazer uma terapia, né, com um psicólogo, fazer um tratamento medicamentoso, né? Porque isso influencia muito nos níveis de glicemia, o emocional, né? Então é importante que essas pessoas também tratem, né, desse quadro depressivo. Às vezes a pessoa fica com receio de tomar medicamento, né? Assim, fica, não, vão me dopar, ou então eu vou ter que tomar o remédio pra sempre, vou viciar no remédio, né? Mas não é bem assim. A gente realmente tem medicamentos que geram esse vício, essa dependência, mas mesmo esses medicamentos a gente consegue ir tirando aos pouquinhos e a pessoa ficar livre. Agora, a maioria das medicações pra depressão não geram esse tipo de dependência, não geram, não vão dopar a pessoa, né? Justamente pelo contrário, a ideia é ajudar a melhorar os níveis de substâncias que vão gerar prazer, que vão dar um bem-estar, para a pessoa conseguir se sentir bem e sair daquele fundo do poço, digamos assim, né? É uma ajuda para ela. E o tratamento com o psicólogo, né, a psicoterapia, ela é fundamental, visto que
A pessoa, depois de um certo tempo, né, que ela tá fazendo aquele tratamento medicamentoso, ela pode até abandonar ele, Sim. né? Melhorando a qualidade dos seus pensamentos, né? Da sua visão sobre o diabetes. Então, é muito importante que as pessoas busquem tratamento para os dois casos, tanto para diabetes, né, quanto para depressão. Você me corri se eu estiver errada, viu, Isabela? Mas assim, na minha visão, a psicoterapia, né, a terapia com o psicólogo, ela ajuda muito a organizar os pensamentos, ver quais são as metas, quais são os objetivos de vida, o que você tem que fazer para poder conseguir melhorar daquele estado que você tá, né? Assim, vai te ajudar muitas vezes a tratar até a causa daquela depressão, né? Coisa que realmente o medicamento não vai fazer. O medicamento vai te ajudar a ficar mais animado para querer tratar. Mas o medicamento, ele não vai resolver tudo, né? Tem gente que consegue, assim, às vezes com a ajuda da família, dos colegas, dos amigos, dos filhos, consegue ir retomando esses pensamentos sozinho e tudo, mas é muito mais fácil, muito mais rápido com a terapia, com o psicólogo, e muitas vezes só consegue se fizer a terapia. É isso mesmo. O psicólogo, ele vai, né, nós vamos orientar, ajudar o paciente a se reerguer, a ressignificar a sua vida e talvez tratar outros problemas que talvez ele nem imaginasse que pudesse estar causando a depressão. Mas é isso mesmo. O tratamento com o psicólogo, talvez ele seja até melhor que com os medicamentos. Sim, porque trata a causa, Porque né? trata a causa, né? Mas muitas vezes a pessoa precisa dos dois no início, né? Uhum. Pra poder conseguir se reerguer mesmo ali. Na verdade, ela e depois precisa. mantém só com a psicoterapia, por exemplo. Na verdade, a depressão, ela é um quadro que, assim, não dá pra resolver só com terapia. Ela precisa realmente no começo, no início, e também depende muito do grau, né, dessa depressão. Ela precisa de um tratamento medicamentoso e com psicoterapia. O que eu vejo muito é que as pessoas procuram mais o psiquiatra e esquecem de procurar também o psicólogo. Sim. É importante o trabalho com os dois, Isso. né? O psiquiatra vai te ajudar com os medicamentos e o psicólogo vai te ajudar no tratamento dos seus pensamentos, na organização do seu estilo de vida, do que você quer alcançar. E no caso de uma pessoa que tem diabetes e tem depressão, por exemplo, ela pode conseguir um tratamento legal até no posto de saúde, né? Até na UBS, porque tem o clínico geral que consegue tratar o diabetes, que consegue tratar uma depressão, às vezes um pouco mais leve, né? Ou moderada. E tem o psicólogo, muitas vezes, ou pelo menos tem um encaminhamento para psicologia. Então, assim, não precisa ter muito dinheiro para conseguir, né, Isso fazer um mesmo. acompanhamento. Então, você pode procurar ajuda no seu próprio posto de saúde. Isso. Mas tem gente que acaba exagerando, né, nos sentimentos também e acaba se fazendo mal. Isso mesmo, que é o que a gente chama psicologia de episódio de mania. Porque mania, às vezes, a gente entende como uma coisa que você faz repetidamente, né? No episódio de mania, a pessoa tem uma felicidade tão intensa que aí ela acaba fazendo esse tipo de coisa. Ou às vezes compra demais, ou doa, assim, um exemplo, né? Doa as coisas que tem em casa para as pessoas de tão feliz que ela tá. Aí é prejudicial. E da mesma forma, a depressão, né? Quando a gente pensa assim, sintomas de depressão. Todo mundo vai ter em algum momento da vida, né? Assim, talvez por um tempo bem menor do que a gente precisa para um diagnóstico. Mas se a pessoa tá se sentindo, né, muito triste, ou tá tendo muita dificuldade para dormir, ou não, né? Porque tem que ter, né, vários sintomas por muito tempo. Tá tendo dificuldade para lidar, assim, com as coisas do dia a dia, não tá tendo vontade de trabalhar, não tá tendo vontade de estudar, não tá tendo vontade de ficar assistindo um filme, não tá tendo vontade de ir ao supermercado, não tá tendo vontade de passear, de ir numa festa, de Cuidar da saúde. De cuidar da saúde, de tomar banho, né? Assim, quando chega num nível que a pessoa tá dessa forma por vários dias, meses, né? Então a gente tem que pensar realmente num diagnóstico de depressão mesmo. Agora, quando a pessoa se sente 2 dias assim, isso aí é normal, todo natural. mundo vai se sentir. É um sentimento, né? Sim. Como é que a gente pode... É um sentimento de tristeza, é um sentimento melancólico, né?
É normal. É uma sensação, não é uma doença. Acontece com todo mundo, né? 1 ou 2 dias se sentir aí deprimido, todo mundo um dia vai se sentir, né? Já se sentiu. Mas normalmente com um motivo, né? Com um motivo. Agora, quando é um quadro depressivo, isso se estende por muito tempo, né? A pessoa se sente assim, tem esse sentimento, né? Que aí já é um transtorno por muitos meses, né? De 2 a 3 meses. É interessante falar também do processo de luto, que o que acontece? A pessoa fica depressiva, né? Por 6 meses. Se isso passa de 6 meses, se isso já tá há 1 ano, há 1 ano e meio, ela precisa procurar ajuda. Porque aí já ela já não tá dentro daquele processo mais, né? Já virou, talvez, um quadro depressivo. Vocês usaram algumas vezes a palavra transtorno. Isso eu lembrei do episódio 14 do Natanael. Enxergar mesmo, né? A palavra transtorno, é quando causa problemas, né? Como é que ele falou? Quando a pessoa, assim, tá tão alterada que ela mesma tá se sentindo mal com aquela situação, tá atrapalhando a vida dela, aquela situação. Então, aí sim a gente caracteriza como uma doença e que precisa de um tratamento, que precisa buscar ajuda. E quando se fala em transtorno, se fala também que não tem cura. Nenhum transtorno tem cura. Ah, é? Todos só tem tratamento. É o caso da depressão. A depressão, como diabetes, ela não tem cura. Uhum. Então a pessoa precisa tratar. Ela tem um tratamento, mas ela nunca vai ser curada. No caso da depressão, o que acontece? Às vezes a pessoa foi diagnosticada, fez um tratamento, parou com o tratamento e tá se sentindo bem. Ela vai se sentir bem por algum tempo, mas depois a crise vai aparecer. Então, se ela passa talvez por algum problema que ela não consiga se trabalhar muito bem com aquilo ali, a depressão ela vai aparecer de novo. Algum problema que ela não consiga reagir muito bem. Isso. Enfrentar muito bem. Se ela não consegue resolver ou entender ali o que tá acontecendo, a depressão vai voltar. Aí ela volta como uma crise depressiva. Por isso que às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa tinha melhorado. Não, ela não melhorou. Ela tratou e parou com o tratamento. Tava bem controlada, né? Achou que nunca mais fosse precisar conversar com uma psicóloga, que nunca mais fosse precisar buscar ajuda, mas chega um momento que ela precisa, né? E que se ela conseguir manter uma terapia, mesmo que mais espaçada, né? Mas para conseguir ir ajudando a resolver cada problema que for aparecendo, a lidar melhor, né? Não resolver, mas a lidar melhor com aquele problema. Isso mesmo. Caramba, agora eu fiquei de cara. Não sabia. Que transtorno não tinha cura e que depressão... Então, quase que aqui matou, né? Depressão tem cura? Não, tem tratamento. Nossa, eu fiquei... Nenhum transtorno tem cura. Quando é transtorno, não tem cura. Só tratamento. Então, a bipolaridade não tem cura. Toque, esquizofrenia não tem cura. Transtorno nenhum tem cura. Desde que seja transtorno. E que seja bem diagnosticado, né? Tem os Só critérios de diagnóstico. A partir do momento que tem diagnóstico, a pessoa tem que tratar direto, tem que acompanhar, tem que se reavaliar, né? Tem que ser reavaliado. É pra vida toda. E a gente mesmo. tá falando sobre o luto, sobre tristeza e tal, mas existe alguma evidência ou algum estudo ou algum achismo, né, do que causaria a depressão, seja no paciente DM1 ou numa pessoa sem diabetes? O que acontece? Eu não acredito que seja um fator genético. Então não é hereditário. Não posso afirmar que não é, né, assim, mas na minha concepção, eu acredito que não seja hereditário. Eu acredito que existem pessoas que têm uma maior dificuldade de enfrentar alguns problemas, né, que aparecem aí durante a vida. E aí, diante desses problemas, tem pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, administrar esses problemas. E aí, elas pegam aquilo como o fim do mundo. Elas, assim, se apegam no de pior daquela situação. E aí isso vai influenciando nas suas emoções, nos seus pensamentos e acaba que
desenvolve um quadro depressivo. Acho que, como na maioria das doenças crônicas, é multifatorial. Então, assim, vai ter ali o ambiente que a pessoa tá, né? Como ela foi criada. Às vezes um dos pais tinha depressão e aí já não via as coisas boas da vida, só evidenciavam as coisas ruins, né? Então a pessoa já fica um pouco mais pra baixo, digamos assim. E se acontece algum outro problema na vida dela e que ela não tá conseguindo lidar, ela vai acabar tendo essa dificuldade, se entregando, né? Ou então pode acabar gerando alterações de substâncias mesmo no cérebro e acabar levando a uma dificuldade de sair daquele problema que ela tá enxergando. Então, assim, acho que vão ser vários fatores, né? Não vai ser uma coisa só. Específica, né? Tanto que, assim, a gente não pode enxergar, como muita gente fala, né? Como uma frescura, como, isso, né? Mesmo. Uma coisa falta de louça pra lavar. né? Assim, a gente brinca, tipo, um dia tá meio pra baixo e tal, é normal. Vamos ali motivar e tal, pra não deixar virar uma depressão, uma coisa crônica, né? Lembro quando eu era mais novo, eu sempre comentava isso com pessoas mais próximas, né? Que teve uma época, nos anos 2000 ali, que todo mundo tinha depressão, né? Começaram a diagnosticar todo mundo, e a gente até comentou isso também no episódio 14, o Arthur comentou isso. Foi quando mapeou-se a depressão de uma forma mais social. Igual hoje em dia tem sido a ansiedade, né? Todo mundo tem ansiedade, de uma forma popular. E eu ficava falando, né? Poxa, todo mundo tem depressão. Vai perguntar se um cara que tem que capinar um terreno lá no meio da roça pra poder conseguir sustentar a família, ou o cara que tem que acordar 5 horas da manhã pra poder tirar leite, vai ter depressão, né? Tipo, pô, será que é mesmo como a gente enxerga, né, a depressão? Será que é tão superficial assim a depressão? Aí, levantando aqui, eu fui lembrando do Felipe lá com 15 anos, né? Fazendo essas críticas de todo mundo tem depressão. Eu falei assim, pô, não é bem assim. Aí você já falou que, não, depressão é mais profundo. Depressão é algo muito mais intenso do que simplesmente uma tristeza, né? E é aquilo. Às vezes a pessoa até pensa, será que eu tenho tempo pra ter depressão? Às vezes ela tem, só que ela tá passando por uma crise depressiva e não sabe, né? Ou talvez não queira enxergar aquilo ali. É a situação que você falou, eu vou capinar uma horta e tudo, mas você vai capinar a horta com aquele sentimento talvez tão horrível dentro de você, e você mesmo para e pensa, será que eu tenho tempo para ter depressão? Mas o seu sentimento é... Às vezes a pessoa acaba atrasando um possível diagnóstico, talvez por preconceito. Isso, não, eu não preciso de psicólogo, porque quem vai no psicólogo, psiquiatra é maluco. Aqueles pré-conceitos, né, que a sociedade tem. E fala assim, não, poxa, eu não tenho depressão, porque quem tem depressão tá deitado na cama o dia inteiro. Isso quem mesmo. tem depressão não faz a barba. E a gente tem também, assim, níveis, né, de depressão, classificações, não vai ser igual para todo mundo, né? Algumas pessoas têm uma depressão mais grave, até pensam em acabar com a própria vida. Ter ação suicida, né? E outras pessoas, não, elas realmente, assim, estão se sentindo sempre tristes, estão desanimadas de fazer qualquer coisa e tudo, mas querem viver. Né? Tanto que conseguem buscar ajuda, que conseguem um tratamento. E como ajudar? Como conseguir ajudar essas pessoas? Vamos considerar até um cenário. A pessoa tem depressão e como que um familiar pode ajudar ela? Existe um passo a passo? Fala assim, vai no psicólogo, amarra a pessoa lá, joga dentro de um carro e leva no psicólogo, no psiquiatra. A pessoa, senta aí, doutor, ela tá com depressão. O que acontece? Primeiro que é muito difícil ajudar uma pessoa que tá passando por uma crise depressiva, né, que tenha depressão. Por quê? A pessoa não enxerga sentido mais para a vida dela. Então ela perde totalmente a vontade, assim, né, de viver, no caso mais grave, né? E aí, o familiar, ele tem que ser persistente. Então, mostrar pra ela que a vida dela é importante, né, que tem pessoas em torno dela que precisam da vida dela. Sempre orientar, o que tá acontecendo? Você quer falar comigo? O que eu posso te ajudar? E a partir disso, ajudar aquela pessoa a buscar tratamento com os profissionais. Porque no primeiro momento, uma pessoa que tá em uma crise muito grave de depressão, ela não vai aceitar.
Então você também não pode desistir. Então é começar pelos mínimos detalhes, né? Vamos comigo no supermercado, né? Vamos tomar banho, agora é hora de tomar banho, vamos comer, né? Ou vamos fazer uma atividade física, né? Ou eu preciso conversar, conversa comigo, né? Vamos trocar uma ideia. E aí, a partir disso, fazer com que aquela pessoa entenda que ela precisa de tratamento. Porque muitas vezes ela desiste de tudo. Esse é um cenário mais grave. Mais e naquele grave. cenário inicial, porque a gente falou que existem graus, né? Intensidades. Isso. Mais ou menos da mesma forma. Só que quando você começa a identificar que aquela pessoa, ela tá passando por alguns, assim, Períodos mais longos. mais longos de tristeza, de melancolia, é mais fácil de ajudar. Que aí você consegue identificar logo no início e aí você vai fazer a mesma coisa. O que tá acontecendo? Vamos, né, fazer alguma coisa diferente. Faz tempo que eu tô percebendo que você não tá animada, né, com a vida. O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa que te deixou assim? E aí, caminhando. É ser persistente. Não desistir daquela pessoa, né, que tá passando por uma crise depressiva logo no início, porque é difícil. Então não jogue seu parente no porta-mala do carro pra levar no médico, Isso, né? Ele tem que ir por... ele tem que ir por livre e espontânea vontade, não pressão, né? Até porque uma pessoa que vai ao psicólogo porque é obrigado, ou que vai ao psiquiatra porque é obrigado, ela não vai fazer o tratamento direito, né? Até porque não vai ter ninguém ali o dia todo pra ministrar o remédio, ou pra tá cuidando toda hora, o dia inteiro. Então, ela tem que entender que ela precisa se reerguer, que ela precisa dar um significado novamente pra sua vida. E que ela precisa de ajuda, Que né? ela precisa de ajuda. Então, às vezes, o familiar pode, assim, né, ir abordando e tal, e falar, eu sozinho não vou conseguir te ajudar, vamos procurar ajuda de mais alguém, né, procurar ajuda, mesmo que, às vezes, tente primeiro a ajuda de algum profissional de saúde que já conheça a pessoa, né, que ela já tem ali uma simpatia para poder ir ajudando, e aí começar um acompanhamento e esse profissional indicar algum outro. Isso mesmo. Só uma coisa. Como nós já falamos, né, que a depressão ela não aparece só naquela pessoa que tá em casa o dia inteiro, né, que ela aparece também naquela pessoa que vive uma vida muito agitada, também orientar ela, desacelera, né, o que tá acontecendo? Pra você tá nesse ritmo frenético, sem nem pensar, né? Sem nem pensar. Então, assim, é interessante orientar pessoas assim também. A gente já falou o que é diabetes e a gente já falou o que é depressão. E como que a diabetes e a depressão convivem? Quais seriam as atenções, as estrelinhas que o diabético deve ter, tanto para prevenir uma depressão, né, como para tratar uma depressão em conjunto com o diabetes? Perguntinha difícil, assim. Acho que, em primeiro lugar, tem que entender que diabetes tem tratamento, que precisa de um acompanhamento, que não é que nunca mais vai poder comer aquilo que ela gosta, não é isso, né? Não significa que nunca mais vai poder fazer alguma coisa, não significa isso, né? A pessoa tem que entender que ela pode ter uma vida normal, só que ela precisa tomar medicação. Então, a pessoa tem que, assim, quem tem diabetes tem que entender que ela vai poder fazer o que ela sempre quis fazer, o que ela sempre fez ali. Talvez não o tempo todo, né? Mas ela não vai estar proibida de fazer alguma coisa. Ela vai poder correr atrás dos sonhos dela. Ela vai poder comer um doce de vez em quando. Ela vai poder conviver com as pessoas normalmente. Ela pode ir à festa, né? Ela pode fazer as coisas que ela gosta. Só que ela tem que tomar as medicações e tem que fazer o que todo mundo devia fazer, que é tentar ter uma alimentação mais saudável, tentar se esforçar para poder evitar que aconteçam mais problemas, né? Que aconteçam outros problemas. Então ela tem que entender isso e querer se tratar, né? A partir do momento que ela consegue entender e se trata, que a glicose fica um pouco mais bem controlada, que ela procura ajuda de profissionais, né? Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, né, resolver os problemas, então a gente precisa de ajuda, tanto para controlar o diabetes, quanto para poder sair de uma depressão, sair, né, de um episódio depressivo, de um quadro mais grave. Então precisa procurar ajuda.
E as pessoas que têm diabetes podem tomar as medicações para depressão, né? Então não teriam contraindicação em relação a isso. Quem tem diabetes pode fazer para evitar ter depressão ou para evitar complicar mais, né, um quadro que já exista, é tentar deixar a glicemia o mais controlada possível. Mas, ao mesmo tempo, não ficar frustrado também porque um dia ela subiu ou porque não tá conseguindo sozinho. Então, assim, tem que reconhecer que precisa de ajuda e aí, com essa ajuda, vai conseguir ajustar essas glicemias. Lembrar também que absorver o que as pessoas trazem de melhor, né? Muitas pessoas, quando são diagnosticadas com a diabetes, se deparam aí com pessoas que, nossa, você tem diabetes. E aí te colocam pra baixo e falam, é uma doença muito séria. E meu parente morreu disso. E você vai morrer cedo. Vão amputar seu pé. Vão amputar seu pé. Então, absorver só aquilo, tentar absorver só aquilo que faz bem e que vai trazer uma melhoria na qualidade da sua vida. Uhum. E falar. Se não tá dando conta de lidar com a doença sozinho, fala pra alguém, né? Eu tô triste, eu fui diagnosticada e eu não tô conseguindo lidar muito bem com isso, eu preciso de ajuda, né? O que você pode fazer pra me ajudar, né? No caso, até mesmo de adolescentes, mãe ou pai, eu não tô sabendo lidar com isso, eu preciso, né, talvez de uma terapia, preciso falar com alguém que não seja vocês. Trocar né? uma ideia, às vezes, com um amigo. Sinalizar pro amigo que o amigo sinaliza pra alguém. Porque, às vezes, você não tem aquela intimidade com seus pais pra falar assim, pai, socorro, mãe, socorro. Isso aí. Então, assim, falar, admitir mesmo que você precisa de ajuda. E que isso não é o fim do mundo, né? Todo mundo tem problemas e saber admitir isso, né? Entender isso, faz bem. Acho que a Evelyn falou no último episódio, ou em algum dos episódios, que não é o fim do mundo, é um novo mundo. Uhum. E isso faz toda a diferença na hora que você começa a enxergar a diabetes, né? Isso mesmo. Você não tá morrendo, você só tá... Você só tem o sangue mais doce, né? Você só é mais doce no mundo. Tem mais uma pessoa doce no mundo. É. E existem cuidados com a glicemia de quem tem depressão e diabetes? Algum cuidado especial? Quem tem depressão e tem diabetes tem que ficar atento porque muitas vezes a depressão pode te levar a ficar muito tempo sem alimentar ou a se alimentar em excesso em alguns momentos, né? Ter uma compulsão alimentar. Então isso pode acabar descompensando o diabetes, tanto gerando uma hipoglicemia quando fica muito tempo sem comer, quanto gerando uma hiperglicemia. Se você não lembra o que é hipo ou o que é hiper, tem um episódio que fala bem explicadinho isso. E tem no Whey também, né? Endocrinologia inteligente. Sim. Acessa lá. Perguntinha mágica agora. Depressão é falta de Deus? Por incrível que pareça, essa pergunta é bem recorrente na internet. Não. Não é falta de Deus. Eu acho que falta Deus na vida de quem faz essa pergunta. Porque você acaba colocando essa pessoa que tem diabetes ou depressão numa situação muito mais difícil. Porque ela vai parar e começar a se perguntar assim, por que Deus me escolheu? Pô, eu estou sendo punida, né? Isso, o que eu fiz pra ele ter dado essa doença pra mim? Então, depressão e diabetes não é falta de Deus. Graças a Deus. Graças a ele, não é falta dele. Não é falta dele, E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. No programa de hoje tivemos esse papo saudável e bem instrutivo com a psicóloga Isabela do Carmo e a doutora Fernanda Castro. Qual seria a sua mensagem final, membros da Podosfera, para os nossos ouvintes? Tentar ficar mais atento, né? Pensar assim, não, eu tenho que me cuidar, eu não posso ficar tanto tempo sem comer, ou eu tenho que tentar não comer demais, pelo menos não comer demais carboidrato, né? Para pelo menos não descompensar tanto a glicemia. E se esses episódios, tanto de não querer se alimentar, quanto de compulsão alimentar estiverem ocorrendo com muita frequência, procura ajuda, né? Porque medicamentos, terapia podem te ajudar a evitar esses episódios e com isso você vai conseguir controlar os dois problemas de saúde, tanto o diabetes quanto a depressão. Muitas vezes até algumas pessoas que estão com um descontrole do diabetes podem estar tendo que tratar a depressão. Tratando a depressão já controla o diabetes, porque às vezes já está com a quantidade de medicação adequada, mas não está conseguindo ficar bem emocionalmente, não está conseguindo
se manter estável no humor e acaba que as variações muito grandes de humor ou a própria depressão, ansiedade, podem elevar a glicemia, né? Quem tem diabetes percebe isso. Às vezes até fala assim, eu tenho diabetes emocional. Então esse emocional, ele realmente altera a glicose, ele não vai causar diabetes, né? A pessoa já tem aquela tendência ou já tenha o problema de saúde e o emocional vai piorar o controle. Então tem que procurar ajuda também para equilibrar esse emocional para ajudar no controle da diabetes. Muito bom. E qual seria a sua mensagem final, Isabela, para os nossos ouvintes? Quem aí tá se sentindo mais triste, né, por um longo período de tempo, que tá tendo dificuldade em administrar as questões da sua vida, procure tratamento. Hoje nós temos aí muitos meios para nos cuidar. Então, nós temos os postos de saúde das nossas cidades, os ESFs, né, que é a Estratégia de Saúde da Família, que sempre tem o NASF, que tem psicólogo, nutricionista. Nós temos uma gama de oportunidades aí batendo na nossa porta. Então, se cuide, procure tratamento. Isso não é vergonhoso, ter depressão ou ter diabetes não é o fim do mundo, né? Não é uma melancia que você tem que andar com ela no pescoço. No pescoço. Então, se cuide. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, Instagram, Facebook. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão chegando. Já não sei quantos mil ouvintes tem, porque tem alguns meses que eu não recebo relatório. Senhor servidor, manda um relatório. Tem que passar essas informações para os ouvintes. Senhores ouvintes, nas plataformas, eu descobri recentemente uma forma da gente alcançar mais pessoas, levar essa informação para mais pessoas. Nas plataformas de podcast, tem lá algumas estrelinhas. Classifiquem os nossos episódios, classifiquem o nosso programa. E quem tá agora escutando no YouTube, curtam os nossos episódios e compartilhem. Se por acaso a sua tia, seu pai, seu amigo não sabe, não conhece o que é podcast, manda o link do YouTube, vai conseguir escutar lá na íntegra o episódio. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.